Bom, boa tarde então, pessoal, mais uma vez. Vamos dar início agora à nossa entrevista coletiva com o zagueiro Wallace. Tudo bem, Wallace? Boa tarde. A gente teve aí no último final de semana a derrota dentro de casa, né? Uma atuação, o Londrina poderia ter saído com um resultado positivo, mas por falhas acabaram cometendo com essa derrota dentro de casa. E na entrevista coletiva o Roger foi muito enfático dentro de algumas situações e acabou até viralizando, inclusive, a fala dele. Como que isso repercutiu internamente diante de um cenário de cobrança natural, de uma oscilação natural numa reta final também de competição? Como é que isso, entre vocês, você é um dos principais líderes, como isso também foi entendido pelo grupo nesse momento? Primeiro, eu não vi, e segundo, tá tudo certo no grupo. Roger é nosso líder, nosso treinador, vai nos levar ao acesso, não tenho dúvida disso, né? Todos nós atletas temos confiança no trabalho dele, é tanto que tem dado resultado dentro de campo, né? Em relação ao jogo do Náutico, fizemos uma boa partida até o momento do gol, e ali houve um certo desequilíbrio após o gol, até pela forma como sofremos o gol, né? O jogo estava equilibrado, controlado, e aquilo ali deu um baque na equipe, coisa que não pode acontecer, mas aconteceu. Esse problema será sanado. O professor Roger tem trabalhado já nisso, já conversou com a gente em algumas situações diante do jogo. Em relação a tudo isso, de fato, eu não vi. Os atletas também tão focados na questão do acesso que nada vai fazer com que a gente perca a confiança na direção, na condução do professor Roger. Permanece tudo igual, a confiança mesmo, inabalável, e com a certeza que a gente vai conseguir esse acesso para o Londrina. Eu acredito que vocês também da imprensa têm tanta confiança quanto a gente, né? E a gente, por isso que a gente acaba tendo essa simbiose, né? E o torcedor também, não tenho dúvida, até porque aquele grito no final do jogo do torcedor é uma demonstração que o torcedor tem total confiança que vamos subir, né? E a gente sabe lidar com isso. Os jogadores, alguns jovens estão aprendendo a lidar com isso, e faz parte do processo de maturação também. Boa tarde, Wallace. Nos últimos jogos o Londrina tem tomado muitos gols, principalmente de jogadas de bolas aéreas. Você, como um dos líderes do grupo, zagueiro experiente, qual avaliação você faz desse momento do sistema defensivo do Londrina, que era tão sólido, é um dos pontos fortes da equipe, mas que nos últimos jogos tem tomado assim, bastante gols de bolas aéreas? Tem sofrido gol devido às mudanças, né? Geralmente tem se trocado algumas peças. Dentro do sistema defensivo você conta com 11, né? E acaba que falta um pouco de tempo para que alguns jogadores se adaptem àquilo que é treinado, até porque o tempo é curto e às vezes estão tendo mudanças significativas dentro da nossa equipe, para que já está acostumado a fazer certas situações, que acaba gerando alguns erros de marcação. Mas é natural, né? Se a gente for avaliar a competição ela como um todo, é o primeiro momento que a equipe oscila, né? São 2 derrotas em um ano de forma seguida, né? A gente até está demorou para ter essa oscilação. A cobrança e as exigências de melhora, a gente tem isso diariamente, né? O professor Roger tem nos cobrado de forma enfática, a gente dentro do vestiário também tem se cobrado de uma forma muito dura, em prol do Londrina. E eu não tenho nenhum tipo de dúvida que daqui a pouco a gente vai sanar esse problema, assim como a gente sanou o problema das bolas paradas, que teve um momento que a gente estava sofrendo um pouquinho mais. Vamos também sanar esse problema de bola lateralizada para que a gente não sofra mais esse tipo de gol. Boa tarde, Wallace. Essa classificação era para ter vindo lá em Itu, né? Daí veio o jogo com o Náutico, 2 derrotas. Vem aí um Brusque, que você conhece bem, que em casa não tem sido um bom mandante, gramado sintético. O que é que você está desenhando para esse jogo em Santa Catarina? Vai ser um jogo muito, eu acredito, de muito embate físico, até porque o campo nesse momento não se encontra nas melhores condições, e o gramado sintético eu acho que ele fica ruim para ambas as equipes para praticarem um futebol mais vistoso, né? O professor Roger está definindo qual equipe ele vai iniciar e qual estratégia ele vai implementar no jogo. E a partir daí a gente vai começar a imaginar o que a gente tem que fazer, né? O Brusque é uma equipe muito boa, tem uma equipe defensivamente muito sólida, né? Com o Alemão, Jean-Paul, Alex e o pivô, né? Que é uma linha de 4 que eu tive jogando junto, e sei o que eles podem colaborar com a equipe. Tem colaborado muito bem, né? Junto com o Matheus Nogueira também, que já passou por aqui. E a gente vai tentar ver onde é que podemos tirar vantagem da equipe deles. Mas ainda a gente tem um tempinho até lá para que a gente chegue lá consciente do que tem que se fazer e fazer da melhor forma possível.
Wallace, boa tarde. Em muitos acontecimentos negativos, né, a gente consegue tirar boas lições, né? A gente, por exemplo, numa doença, né, de um vírus, sai uma vacina. Em cima dessa questão, essas duas derrotas, elas bem assimiladas, elas podem dar o crescimento que faltava para esse time, de fato, ser um daqueles que vão subir para a Série B? Reinaldo, vou ser bem claro, eu tenho plena 110% de confiança nessa equipe, né? O processo de escolha que o Lucas, junto com o Paulo, iniciaram lá, com o Gustavo, que também é um dos caras que escolhe os atletas para estarem aqui, foi uma coisa muito acertada, né? E sempre quando eu vejo nas entrevistas eu cito isso, e não estou falando isso aqui porque tenho procuração ou quero fazer média, não, é porque de fato eu acredito. Se eu não acreditasse, eu nem falaria, nem citaria. Acho que nossa equipe é muito capacitada. A gente tem Iago, que é o melhor jogador da competição disparado, né? E ele tem a obrigação de continuar sendo, né? E resolvendo nossos problemas ofensivos. Nós temos uma defesa que se manteve sólida boa parte da competição e uma boa defesa. Nós temos um meio campo que o Lucas está fazendo uma grande competição. Alisson é um grande jogador. Zé, que sempre tem entrado, tem dado conta do recado. E aqueles que têm entrado nos jogos, eles também têm contribuído de alguma forma ou de outra. Tem momentos que você oscila, né? E faz parte também do campeonato e da conduta de alguns atletas. Mas se a gente for pegar um recorte da competição ao longo da temporada, a equipe tem dado muito mais frutos do que frutos ruins, né? Eu acredito muito mais nisso, né? A gente conseguiu reavivar a confiança do torcedor, conseguiu reavivar a confiança de vocês da imprensa e internamente dentro do próprio grupo e da parte de staff, diretória, todo mundo aqui tem plena convicção que vamos, né, para essa festa, e a gente vai entrar nessa porta aí que será aberta. Claro que a gente ainda falta 3 pontos para classificar, a gente vai fazer o possível e impossível para classificar em Brusque. A competição da Série C ela é uma competição que todas as equipes oscilaram, mas a única equipe que se manteve no G8 do início ao fim fomos nós e a Ponte. Então olha para você ver o nível de dificuldade que é essa competição e quantas coisas excelentes nossa equipe teve, né? Somos a 4ª equipe com melhor desempenho dentro de casa, somos a 7ª equipe com melhor desempenho fora de casa. Então a gente tem muita coisa boa que fizemos, mas quando você vai subindo a régua, consequentemente você vai sendo mais cobrado, né? E de certa forma, talvez em alguns momentos a gente se assuste com isso, porque não esperava tanto, né? Mas é natural, né? Eu até tenho falado muito para eles o seguinte: olha, a gente tem todas as possibilidades de subir o Londrina para a Série B, consequentemente daqui a uns anos, ou quem sabe até no próximo ano já para a Série A. E aí não vai ter apenas a estátua do Garcia ali, né? Vai ter todos os atletas ali ajoelhados à frente do Garcia, né? Então, é isso que eu tenho falado com eles, porque a gente tem uma equipe muito capaz, né? Se vier mais jogadores para elevar mais ainda o grupo, nosso grupo, sem dúvida, vai ser muito bem-vindo, como todos que já chegaram foram muito bem recepcionados. Mas se a gente não conseguir implementar atletas com mais qualidades para a nossa equipe, a gente vai com essa equipe porque a gente sabe que tem plenas condições de conseguir o nosso objetivo, que foi determinado lá por Guilherme, por Paulo, que estava aqui, por Lucas, e junto com o professor Roger, que tem batido muito nessa tecla, né? Boa tarde, Wallace. Nilson Filho, canal Alemão Futebol. Para a segunda fase, a gente entende que muda a competição, a funila fica mais difícil, o sarrafo vai subir como colocado. Mas o que você imagina que, olhando para esse elenco, para o time que você tem hoje, né, que vocês têm, o que de fato precisa melhorar um pouco para a gente poder, então, garantir esse acesso à Série B? Nilson, como eu tenho falado, né, a gente tem uma equipe jovem, é natural que às vezes a gente aprenda a trocar o pneu com o carro andando de algumas situações, né, alguns erros de posicionamento, alguns deslizes que aconteceram durante a temporada. Na minha concepção e no meu entendimento, e revendo alguns jogos, eu acho que nenhuma equipe tem nos dominado em 3/4 das partidas, né? Geralmente a equipe às vezes se porta mal em um tempo, no outro tempo ele é dominante, né? Eu acho que a partir do momento que a gente tiver um nível de atenção maior em alguns momentos, a gente vai ficar muito difícil que nos vençam, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a derrota que tivemos
contra o Botafogo, tivemos o primeiro tempo abaixo, o segundo tempo muito bom. O Ituano, primeiro tempo abaixo, o segundo tempo bom. O Náutico, a gente teve 3/4 do jogo dominante e 1/4 do jogo a gente perdeu o jogo. Então esses detalhes que vão fazendo com que a equipe perca ou ganha, né? E a gente precisa entender o quanto isso, mas como eu volto a frisar, a gente tem jogadores muito valorosos jovens que vão aprender algumas situações com o carro andando, né? E infelizmente são coisas que fogem do nosso controle, né? E eu também me incluo nisso também, quando eu estou falando jovens, eu também me incluo como jovem, né? Boa tarde, Wallace. Queria que você avaliasse um pouco esse momento do Iago Lincoln, né, que é seu companheiro agora, depois da saída do Caio. O que mudou da saída do Caio para a entrada do Iago no time? Queria saber se você já teve um papo também com o Rafael, né, que chega agora, pode, quem sabe, assumir essa posição ao seu lado. O que mudou desde a saída do Caio, desde a lesão do Caio? Não mudou absolutamente nada, né? Aliás, não quero me contradizer, mas eu e o Caio já tinha um certo entrosamento, né? O Iago a gente acabou treinando mais. As características são um pouco similares. Mas eu acho que só a questão de mesmo com o Caio ter mais tempo jogado do que com o Lincoln, né? Aí é natural que tem algumas divergências de posicionamento ali, né? De alguns momentos de falta de coordenação defensiva, né? Que a gente acabou tendo e é responsabilidade principalmente minha, né? Até como o mais velho, o cara que o tempo todo está falando, por não orientar da forma devida em alguns momentos. Acho que eu acabei faltando em algumas correções rápidas dentro do jogo ali para corrigir a nossa linha defensiva, mas são coisas que vai ter que passar. O Iago é um grande zagueiro, não tenho dúvida que daqui a uns anos ele junto com o Caio serão responsáveis por levar essa defesa aqui, né, e levar o Londrina para a Série A também, né, e junto com o Iago, que é um cara que tem um baita potencial. A gente tem o Maurício também, né, o João e o Cedric, né, vou citar esses nomes aqui que na minha concepção são os que estão um passo à frente, assim, que brevemente estarão em níveis de competições mais altas, momentaneamente, né, não que os outros não tenham condições de chegar, mas em relação à juventude. Então eu acho que são coisas que o fato de você estar jogando todo dia com o Caio, né, a gente acabava meio que se conhecendo no olhar, né, ali. O Caio já sabia o que eu queria que ele se posicionasse, como eu não queria, como que eu tinha que dar o passo para trás para cobri-lo e consequentemente ele também me preservar. E o Iago, ele entrou meio que com o carro andando, pegou de surpresa. Algumas coisas eu não posicionei ele correto, outras coisas é natural do jogo mesmo que vai se aprender com o tempo. Então, acredito que daqui para frente a gente vai diminuindo cada vez mais esse tipo de erro que a gente cometeu aí nesses 2 ou 3 jogos passados. Boa tarde, Wallace. Você falou desse seu papel de liderança, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, até diante do elenco jovem, né? É uma coisa que o Roger também chama muita atenção, da juventude desse elenco, né? Para essa reta final aí decisiva, né? Esses 3 jogos, e já mirando, né, o mata-mata, que é onde a coisa vai realmente, o time vai ser colocado a toda a prova. Suportar esse tipo de pressão, que é natural, né? E no futebol, a cada nível que você vai subindo, a pressão ela aumenta, né? Acho que todos aqui que estão aqui no Londrina entendem que eles querem jogar grandes competições, então vão ter que aprender a lidar com isso também. É desconfortável, e os grandes jogadores de futebol eu sempre entendi que eram os que sabiam lidar melhor com o desconforto, né? Ninguém quer estar na sua rede social, como a maioria dos jovens hoje, e está sendo o tempo todo atacado, criticado, incomodado. Então, mas para isso tem que se vencer. Se não se vencer, vai ter esse tipo de desgaste, desconforto. Então eles estão aprendendo isso, já viram quão bom é vencer, né? Já desperdiçamos uma oportunidade muito clara de ser campeão paranaense esse ano, e até eu acho que pela questão um pouco da empolgação, a gente já aprendeu que tem que ter um equilíbrio maior, tem se aprendido isso, e a gente não vai perder esse equilíbrio para entender que cada jogo, a partir do momento que a gente se classifique, será uma decisão, né?
manter a cabeça no lugar, que é a coisa mais importante nesse momento, sem perder a nossa prioridade e o nosso foco, que é o acesso.